Fala, jovens! Tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovem, nós vamos falar sobre amostragem de solo, jovem. Na semana passada, nós falamos do que saber antes de adubar e eu dei vários critérios relacionados ao ambiente, à planta, porque eu não falei algo muito básico em relação a isso, que são os temas dessa semana e o tema da semana que vem. Primeiro é a análise de solo. Eu preciso conhecer meu solo para eu conseguir definir a minha adubação. E o segundo ponto é a análise de folha, análise foliar, para ver o que a planta está conseguindo adquirir. Então, por que nós começamos pela análise de solo? Porque é o mais básico, é o que os produtores estão mais acostumados a fazer, apesar que a grande maioria não faz bem feito. O podcast de hoje vem para ajudar a fazer uma coleta perfeita, onde nós vamos ter confiança nos resultados. E por que nós quantificamos a quantidade de nutriente no solo? Então, primeiro, nós fazemos a amostragem de solo, coletamos solos e mandamos analisar. O principal ponto é, para que os dados sejam confiáveis, eu tenho que fazer uma boa amostragem, ao qual eu vou descrever como fazer no episódio de hoje. E aí nós temos de enviar para um laboratório idôneo. Eu já vou começar o conteúdo falando do laboratório. Tem muito laboratório tranqueira aí, jovem. Falando na real. Então, o que nós temos de ter num bom laboratório? A primeira coisa que eu olho quando eu mando fazer uma análise de solo é se o laboratório é idôneo, o histórico do laboratório, se ele tem os certificados de qualidade. Hoje no Brasil nós temos alguns certificados, né? Aqui para o Sudeste os mais comuns são os certificados do IAC, que segue a metodologia que o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, prega. Nós temos um certificado em Minas, tem muito a ver com a metodologia que a Comissão de Solos do Estado de Minas Gerais prega, tá? Então é um padrão de qualidade, o laboratório segue esses padrões. A Embrapa também certifica laboratórios e, se não me engano, o pessoal do Sul, né, a Comissão de Solos do Sul ali, também tem um certificado próprio, tá? Onde eles normatizam a forma de análise de solo com base nos seus manuais e no que é discutido nos grupos ali de profissionais daqueles estados. Então é importantíssimo identificar se os laboratórios que nós estamos enviando as amostras possuem algum desse certificado. Isso vai ser uma garantia a mais que alguém está comprovando a qualidade dele, tá? Muitos laboratórios vêm com certificado ISO 9000 e alguma coisa ali, agora fugiu. Mas não importa, o certificado ISO é de padronização. Isso qualquer laboratório consegue. Então é importante buscar o selo de alguma dessas instituições que eu citei anteriormente aqui. Essa certificação se preocupa com a qualidade do resultado que sai. O ISO é padronização, é norma, é segurança interna, que é importante. Então, um laboratório que tem norma ISO é bom também, mas eu quero as outras certificações, tá ok? E uma coisa muito importante é que o laboratório siga uma linha de análise também. Tem muitos laboratórios que eles têm mais de uma certificação e às vezes eles misturam as análises, os métodos de extração do solo, que fica mais barato para ele. Só que aí prejudica demais a nossa vida como agrônomo, porque para cada método eu tenho uma forma de interpretar. E ele foi calibrado pensando em algum estado, alguma norma de recomendação que foi feita. Então, se eu misturar os métodos de Minas e São Paulo, comumente que a gente fala, na hora de eu fazer a análise, eu perco meus padrões de referência, porque a forma de interpretar os resultados de fósforo e potássio, por exemplo, em São Paulo, é diferente porque o método é diferente. Se eu for usar os critérios de Minas, eu vou estar fazendo uma recomendação errada. Isso tem que ficar muito atento. Normalmente, no rodapé do laudo, da análise de solo, tem os métodos utilizados. Então, olhem, laboratórios certificados, de novo, batendo nessa tecla, eles têm um padrão de análise ali. E eles têm que seguir a certificação que eles estão sendo acreditados ali. Então, isso é importante. Olhe o laboratório, mande, que isso é confiança. Vocês vão ver agora, coletar uma boa amostra de solo é complexo e, principalmente, trabalhoso. E, literalmente, você vai estar catando terra. Então, se mandar para um laboratório ruim, já perdeu todo o serviço, beleza? Então, esse é um dos pontos importantes para que temos bons laudos, um bom resultado da análise de solo. Lembrando que as análises de solo, as metodologias empregadas para analisar o solo, elas tentam simular uma extração da planta. Então, a metodologia sempre está tentando simular o que a planta consegue conseguir do solo ali.
ela não representa tudo que está no solo, mas ela representa o que está disponível para a planta estar absorvendo. Isso é um ponto importante na hora de interpretar o solo. Por isso que a análise de adubo, fertilizante, são feitas por outros métodos. Então, se você tem aquele compostinho bacana, aquele preparado orgânico que você fez e quer saber quantos de nutriente tem, não pode fazer análise de solo, tem que fazer uma análise fertilizante. Fica o parênteses aí. Então, Tatu, você falou do laboratório, legal, vou procurar um laboratório bom, mas e a amostragem? Você falou que é importante, é um ponto crucial. Como eu faço? Jovem, primeira coisa, tenha disposição. Amostrar solo é trabalhoso e tem de rodar campo. E o primeiro ponto e aí eu vou recordar muito do que eu falei nos podcasts sobre escolha de área, que é o podcast 14, o de plantio espetacular, que é o 17. Eu já comentei esse assunto ali de como fazer uma boa amostragem, mas agora eu vou puxar isso de volta. Para quê? Nós precisamos dividir nossa área em talhões homogêneos. Tem que ser tudo igual, tem que ser homogêneo. A gente sabe que pelo formato das áreas, dependendo da região, eu tenho manchas de solo na fazenda, não mesmo dentro de um talhão, entre aspas, que eu tenho para cultivar minha frutífera. E eu tenho de ter esse cuidado de homogeneizar ao máximo a amostra, para que ela seja representativa. Por isso que o número de amostras é importante. Então, como eu escolho e como eu digo que um talhão é homogêneo? Considerando as condições de relevo, então, normalmente, dificilmente eu tenho uma área totalmente plana, que eu considero uma área plana até uns 3% de declividade, mais que isso, ela já é uma rampa, tem vida e descida ali. Então, nós temos de trabalhar sempre a parte alta, o meio e o baixo. Isso já é uma primeira forma de eu dividir as áreas homogêneas. Elas vão se comportar diferente. A parte alta perde um pouco de nutriente, a parte do meio perde mais nutriente e a parte de baixo acumula nutrientes. Outro ponto, se a área é côncava ou convexa, porque essas áreas elas têm paredes e têm as quedas d'água de forma diferente. Uma área que eu quero cultivar caqui, por exemplo, e é uma área convexa, eu já tenho a parte de cima, o meio e a parte de baixo. Mas sendo uma área côncava convexa, eu tenho um lado e outro lado. Então eu vou ter 6 áreas homogêneas. Tá vendo, jovem? De uma área eu já dividi em 6 homogêneas, só preocupando com o relevo. Não olhei mais nada ainda. O próximo passo é o quê? Eu andar nessas áreas e ver principalmente o tipo de vegetação nativa que ocorre lá, ou o histórico de área, porque às vezes dessa área, metade da área, meu pai plantava milho e na outra ficava abandonado ou plantava mandioca. Você já tornou essas áreas diferentes. Então isso é importante olhar. Mas olha principalmente a vegetação nativa e cor de solo. Então dentro dessas 6 áreas que eu já dividi, eu tenho de dar uma olhada nas cores de solo. Então se eu entro na área do meio, do lado esquerdo ali, e olho que ela vai ter um solo numa parte mais vermelho, no outro vai diminuindo e vai virando um amarelado, eu já tenho que subdividir essa área novamente, porque o comportamento do solo é diferente, a composição de argila é diferente, a origem da rocha é diferente, então já é outra área homogênea. Bom, isso pensando em solo, basicamente é isso aí. Se eu quiser ser bem criterioso, no momento da amostragem de solo, eu mando fazer uma análise de textura, e aconselho que, na primeira vez que eu tiro uma amostra de uma área homogênea, eu faça a textura junto. A textura ela vai verificar o quê? A quantidade de areia, a quantidade de silt e a quantidade de argila do solo. Isso influencia demais as características químicas, físicas e biológicas. Eu conhecendo isso e eu vendo que tem diferença entre minhas áreas, eu vou subdividir de novo, tá ok? Então já há vários critérios de como dividir a área em área homogênea. Para plantio, basicamente isso. Eu dividi, legal, coletei, depois a partir da análise de solo eu interpreto. Isso aí eu vou ensinar um pouquinho mais para frente. Para pomares já implantados, que eu não tive esse cuidado de fazer essa divisão em talhões ou áreas homogêneas, eu faço agora. Então os critérios de solo e relevo são os mesmos, que eu já falei. E agora o que eu tenho de ver é o tipo de planta que está lá. Então se nessa área minha eu plantei tudo da mesma forma, a divisão de solo está certo. Mas se por algum motivo eu mudei, ou em algum ponto eu mudo a variedade, ou eu mudo o porta-enxerto, por exemplo, eu já tenho outro talhão homogêneo. Eu preciso separar isso aí dos manejos, porque uma variedade copa, um porta-enxerto ou a combinação dos dois extrai nutriente de forma diferente numa outra combinação. Ou se eu fiz metade da área com caqui e metade com uva ou oliveira, são áreas diferentes. Eu não posso tratar como uma coisa só. Então as amostragens têm que ser diferentes, porque as extrações e a forma de manejo em algum momento é diferente. Então é muito importante eu fazer essa distinção.
eu trabalhar com as áreas mais homogêneas possíveis é importante. Lógico que tem um limite, né? Um limite mínimo, tá? Porque senão a operação não fica economicamente viável pelo o tanto de amostragem, e o limite mínimo vai depender muito do tamanho da propriedade que eu estou trabalhando, do tamanho das áreas que eu estou manejando. Então a gente fica entre meio e 1 hectare, no tamanho mínimo, e o tamanho máximo de um talhão homogêneo chega em torno de 10 hectares, não mais que isso. 10 hectares, se nós formos ser muito criteriosos, ele já não é homogêneo, tá? A gente foi olhar, dar uma vasculhada geral ali, a gente vai ver que ele não é homogêneo, mas também tem o limite, a força de trabalho e o financeiro ali. Mais para pagar o amostrador do que da análise em si, porque a análise é muito barata em relação ao benefício que ela traz. Um outro ponto que eu tenho de levar em conta é a ferramenta que eu vou usar para fazer essa amostragem. Via de regra, a gente fala em 20 amostras aleatórias no terreno, né, no caminhamento de zigue-zague. Então, começo numa ponta, vou andando em zigue-zague até chegar do outro lado, de forma que eu tente amostrar o terreno todo, a área toda, o solo todo, o talhão todo, talhão homogêneo, jovem. Isso é muito importante. Ou para quem é mais sistemático, faz uma malha. Então, eu vou pegar 20 pontos, a área do meu talhão é essa aqui, eu faço uma malha ali, então traço as linhas, as colunas, e onde der o ponto, eu faço a minha amostragem. É algo factível de fazer, e com a galera mais sistemática aí, funciona melhor, ok? E principalmente para quem já quer fazer, ou quer trabalhar com agricultura de precisão, é interessante uma malha, fazer um grid, né, igual o pessoal da precisão chama, com as coordenadas geográficas marcadas, porque aí a gente consegue fazer os mapas de fertilidade do solo. Aí o bacana é que na fruticultura, na grande maioria das frutíferas, principalmente as lenhosas, eu consigo ter um manejo planta a planta se eu quiser. Lógico que é inviável coletar uma amostra de solo por planta. Haja solo para carregar, né? Mas eu tenho que pensar nisso aí. Então, voltando para o número da amostragem, né? A malha, a forma de caminhar, influencia demais nisso aí. E é importante que ela represente todo o meu talhão homogêneo. Eu não posso pegar 2, 3 pontos no talhão homogêneo e ficar feliz. Por quê? Numa amostra de solo, eu coleto pouco solo. Então, se eu pensar em 10 mil metros quadrados, se eu fizer uma coleta de 0,20, a gente está falando ali de uma quantidade de solo absurda. E eu pegar o que eu mando para o laboratório é meio quilo de solo. Será que meio quilo de solo representa o total de solo que eu tenho ali? A amostragem tem que ser muito bem feita, caminhar todo. Então, essa galera que pega 1, 2, 3 pontos ali, tá fazendo errado, João. E aí a ferramenta que influencia demais. Então, quando eu faço 20 pontos com uma ferramenta que pega muito solo e depois eu homogenizo, né? Sempre nós trabalhamos com coletas de amostras simples, que eu vou transformar ela numa amostra composta. Sempre. Mesmo com a agricultura de precisão, eu faço uma simples e depois eu transformo ela numa composta. No convencional, na minha área homogênea ali, eu vou fazer 20 pontos, dependendo da ferramenta, com enxadão, com pá reta, com o tradinho holandês, que são ferramentas que coletam bastante solo. Os 20 pontos, de 15 a 20 pontos, normalmente são suficientes. Eles vão estar coletando um volume de solo que vai me atender aos parâmetros estatísticos para que eu tenha uma análise confiável. Se eu partir para aquelas roscas, aquelas furadeiras que o povo usa, para sonda, que é uma ferramenta fantástica para coletar principalmente solos argilosos, né? O problema do trado holandês, que é a ferramenta mais utilizada aí, é que para um solo pesado, mais argiloso, o bichão até entra, mas para você tirar ele é difícil. Então há uma tendência ao pessoal usar mais a sonda, que é um cano, basicamente você vai martelando ele e depois você puxa ele, é mais fácil de tirar. Mas ela coleta pouco solo, os parafusos, as furadeiras coletam pouquíssimo solo, né? E aí eu tenho de aumentar a quantidade. Então tem uma sonda que ela vai coletar mais ou menos 1/3, até menos do solo encontrado. Eu saio de uma amostragem de 20 para 50, 60 pontos por talhão homogêneo. E aí? Ela é muito mais rápida e mais fácil que o trado, principalmente em solos pesados. Mas será que o tempo ou a pessoa está disposta a fazer mais pontos, tá? Para uniformizar? Tem de ver. E aí é o que o pessoal briga. Os coletores de solo amam, né? Quando eles são pagos para amostra, eles ficam felizes. Quando eles pagam por hectare amostrado, eles ficam pé da vida. Tá? Mas eu tenho de ver essas coisas. As furadeirinhas que pegam pouquíssimo solo por ponto, tem que tomar cuidado, porque mesmo que ele pegue nessa frequência de pontos aí, numa furadeirinha, o ideal seria 120 pontos. E aí, se o cara vai com quadriciclo, até é viável, né? Só que o volume de solo é muito pequeno, tá? Então tem de tomar muito cuidado para fazer isso aí. E o pessoal da agricultura de precisão tem que tomar mais cuidado ainda, porque normalmente num mapa de
fertilidade do solo, a gente faz uns grids de 25 a 75 pontos de coleta, e para cada ponto de coleta, próximo aonde o GPS está marcando, eu tenho de fazer subamostrinhas. Então, para cada ponto da agricultura de precisão, eu coleto de 5 a 10 amostras de solo simples para transformar numa amostra composta daquele solo. Tá? Então, se você está pagando com agricultura de precisão e o rapazinho coleta uma amostrinha simples por ponto, a chance desse mapa dar errado é absurdamente grande. Bom, moçada? Então, tem de tomar cuidado com isso. A amostragem é muito importante. E vou ser muito sincero com vocês. Tirar 20 amostras por talhão homogêneo cansa. É difícil, tá? Então eu tenho que estar muito preparado, ter um talhão muito bem definido. E tem o segundo ponto que vai mudar a minha amostragem. Quando eu trabalho tudo em área total, faço uma adubação de sistema, valorizando 100% da área, o mesmo padrão de adubação, eu posso coletar a minha amostra praticamente em qualquer ponto. Nós, da fruticultura, ainda fazemos sempre na projeção da copa, porque é onde eu vou ter o maior número de raízes ativas da minha frutífera. Então, a copa chegou até um ponto, eu vou ali embaixo da saia, entre o final da copa e o início dela, eu faço a coleta ali. Mas quando eu adubo só na linha de plantio, eu vou ter de coletar ali, vou ter de coletar na projeção da copa, como eu sempre recomendo, como é comum na fruticultura, mas eu também vou ter de fazer uma coleta no meio da entrelinha. Mas por que, Tatu? Por que o meio da entrelinha você só aduba uma área? É simples, jovem. Hoje, cada dia mais, com o advento das plantas de cobertura, com o uso de braquiária para ajudar no controle de mato e ciclagem de nutrientes, eu preciso dar comida para a planta de entrelinha. E as raízes das frutíferas, normalmente elas cruzam. Então eu preciso dar nutrição para elas ali também, para que o sistema radicular aumente. Quanto maior o sistema radicular de uma planta frutífera, mais nutriente ela tem acesso, mais água e menos estresse ela passa. Então, se eu tenho adubações diferenciadas, eu preciso ter amostras diferenciadas. Então, por talhão homogêneo, eu vou ter uma amostra na projeção da copa e uma amostra na entrelinha. Tá? Já tem um estudo do professor Danilo Rosani, professor William Natali, do qual eu recomendei o livro deles no podcast passado, que para a goiabeira e provavelmente para as outras frutíferas acontece o mesmo, elas têm uma preferência de absorção de cálcio e magnésio das raízes que estão na entrelinha. Então são elas que absorvem cálcio e magnésio. Então é um dos motivos para a gente fazer adubação em área total, principalmente calagem e gestagem. Então eu tenho de conhecer a fertilidade do solo, a quantidade de nutrientes da entrelinha também. Então tu já dobrou o número de amostras para vocês. E aí vem outro ponto, que eu também já discuti nos episódios do podcast. O sistema radicular de uma frutífera, o sistema radicular efetivo de uma frutífera bem conduzida, ele vai estar entre 60 centímetros e 1 metro de profundidade. Então eu não posso me dar o luxo de amostrar só 20 centímetros, de 0 a 20, que é o comum, é o padrão. Eu preciso ter uma amostra de subsuperfície, pelo menos de 20 a 40. Então isso já é uma briga com a maior parte dos fruticultores, de fazer a amostra de 0 a 20, 20 a 40. Imagine o cara chegar até 1 metro de profundidade avaliando fertilidade do solo, tá? Isso seria o ideal. Mas, no mínimo, todo ano, na fruticultura, nós fazemos análise de solo todo ano de 0,20, 20, 40. Se eu quero profissionalizar, se eu quero atingir um nível de sustentabilidade, produtividade mais estágio, eu tenho de aprofundar mais isso aí. Então, eu preciso do 40, 60, 60, 80 e mais para frente do 80 a 1. Ok, jovem? Isso é muito importante. Para que eu entenda o meu perfil de fertilidade, para eu trabalhar um bom perfil de enraizamento. Fechado? Então, a amostragem de solo é muito importante. Eu tenho de ter uma boa definição dos talhões homogêneos, tá? Com todos aqueles critérios de relevo, de textura, de histórico, de plantas cultivadas, do estilo de planta, do estilo de manejo, né? Eu tenho de ter toda uma forma de amostrar. Então, dependendo da ferramenta, eu vou fazer de 15 a 20 amostras simples por talhão homogêneo, depois eu junto elas numa amostra composta, bem misturadinha. Se for ferramentas que pegam um pouco solo, eu vou ter de partir para 50, 100 amostras simples para estar fazendo uma amostra homogênea. É dureza? É dureza, mas aí vai de você dormir com a consciência tranquila no teu ambiente, no teu pomar. Okay? E depois fazer isso nas profundidades, anualmente, sempre análise completa, eu quero ver todos os nutrientes, fazer também projeção da copa, né? Ou a linha, igual a maior parte do pessoal fala, e depois a entrelinha, o meião da entrelinha
lá, importantíssimo também. E mandar para um laboratório idôneo. Isso é chave. Não adianta eu fazer todo esse processo legal de coleta de solo, fazendo uma amostragem muito bem feita e levar para um laboratório picareta aí, tá? Tranquilo, jovem? Então, dessa semana é isso aí. Gostaria de convidar vocês a estarem visitando os outros perfis do Tatu no Instagram, no TikTok, no Facebook, LinkedIn. Precisar conversar comigo, pode utilizar essas redes sociais. Se não, tem o nosso grupo de fruticultura, nossa comunidade, que é um grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram. E os outros membros também ajudam a gente nas dúvidas, nas discussões, isso é bem bacana. E o nosso podcast, que você já está acostumado a ouvir, mas às vezes algum coleguinha seu não está. Então, recomende ele para quem gosta de fruticultura, quer aprender mais de fruticultura. Nós estamos em todos os agregadores de podcast. E a hora que você recomendar, você vai ter que pegar o linkzinho, já dá 5 estrelinhas pro Tatu ali no Spotify, na Apple, seja lá onde você está escutando. Avalie a gente para entender se o conteúdo é pertinente e peça para o amiguinho escutar e avaliar também. Fechou? Mas é isso, até semana que vem.